W voltando no intervalo e agora comigo no estúdio aqui em São Paulo, Lorival Santana, prazer tê-lo de volta após as suas merecidas férias. Obrigado, prazer é meu. Vamos lá ao assunto. Líder não, eu prefiro chamar de ditador mesmo, né? Líder tem uma conotação um pouquinho mais, sei lá, agradável do que chefão, ditador coreano Kim Jong-un. Ele chegou nessa terça na Rússia, lá do outro lado da Rússia. A Rússia, como vocês sabem, tem 11 fusos horários, é lá o fuso horário lá do Pacífico, lá Vladivostok, lá no canto, no leste da Rússia. Ele veio para uma visita, ou foi lá para uma visita oficial, vai se reunir com Vladimir Putin. Os americanos estão dizendo que os dois, Putin e Kim Jong-un, devem tratar de armas para Moscou. Reportagem da nossa correspondente na Europa, Priscila Yazbek. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, raramente deixa o seu país e só fez 7 viagens ao exterior nos seus 12 anos no poder. A última viagem também foi à Rússia em 2019 para sua primeira reunião com o presidente Vladimir Putin. Eles se encontraram depois das negociações frustradas sobre desarmamento nuclear da Coreia do Norte com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com as informações das agências estatais russa e norte-coreana, Kim viajou no seu trem blindado particular. É um trem com pelo menos 20 vagões à prova de balas, por isso é mais pesado que a média e não passa dos 59 km por hora, bem abaixo dos 300 km por hora de trens de alta velocidade. Por isso, estima-se que a viagem de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, a Vladivostok, tenha durado cerca de um dia. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Putin chegou a Vladivostok na segunda-feira e participou de uma sessão plenária do Fórum Econômico Oriental, que termina na quarta-feira. A cidade portuária fica no extremo leste da Rússia, perto da fronteira com a Coreia do Norte. Peskov afirmou que o encontro com Kim Jong-un vai acontecer depois do fórum e que nenhuma entrevista coletiva dos líderes está planejada. A visita acontece em meio aos alertas dos Estados Unidos de que os dois países podem chegar a um acordo para o fornecimento de armas norte-coreanas para a Rússia utilizar na guerra na Ucrânia. Depois de 18 meses de conflito, os russos precisam urgentemente de mais armas para seguir com a sua ofensiva. Ao antecipar o encontro entre os líderes há uma semana, a Casa Branca afirmou que as negociações para a cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte estavam avançando ativamente. Em contrapartida ao possível envio de armamentos, a Coreia do Norte deve pedir aos russos ajuda em vários campos. O país passa por dificuldades econômicas depois de anos de sanções internacionais impostas por causa do programa de armas nucleares norte-coreano e precisa de tudo, desde dinheiro vivo até alimentos e tecnologia para submarinos com propulsão nuclear. Analistas avaliam que o envio de armas à Rússia eleva o risco de escalada da guerra na Ucrânia. E o envio de tecnologias russas aos norte-coreanos potencializa as ameaças de guerra nuclear feitas por Kim Jong-un aos Estados Unidos e seus aliados. Por isso, a comunidade internacional vê com apreensão a união entre os dois líderes cada vez mais isolados no cenário mundial. Lembrando o nosso público que essas imagens são de arquivo, né? 2019. Para ninguém pensar que já estão lá, enfim, celebrando alguma coisa. Lá deve ser o quê? Champanhe que eles estão tomando aqui em 2019? Eu não me lembro o que é. É possível. O Kim gosta do vinho da Borgonha, que é o que ele leva no Então trem deve ser dele. francês. É. Naquela época a Rússia estava muito bem com a França. 2019. Tranquilo. Lorival, você tem um mapa aí para ilustrar quem nos acompanha? O tamanho dessa viagem, ele não gosta de sair de casa. Não. O ditador da Coreia do Norte, dessa vez ele vai longe. Desde 2019 que ele não saía ele está fazendo 22 km por hora, o trem dele. E aí já chegou a Vladivostok, onde estava tendo esse fórum, e agora tem mais um estirão aí para ele. Provavelmente, segundo a imprensa japonesa, a cúpula vai ser no cosmódromo de Vostochny, que é a 1.440 quilômetros de Vladivostok. E esse cosmódromo foi construído pelo Putin. Tem até muita denúncia de corrupção, de desvio de dinheiro, demorou muito. Foi lançado em 2006, só ficou pronto em 2017, mas é o lugar da excelência da indústria espacial russa, que é algo extraordinário. Tiveram um problema agora, né? Não conseguiram, lançaram um foguete para o polo sul da Lua, mas
A Índia chegou lá, mas a Rússia, o foguete bateu na superfície. O foguete russo colidiu com o próprio terreno lunar, né? Mas tem aí toda essa mística em torno dessa tecnologia aeroespacial que interessa ao Kim. Um dos objetivos do Kim é conseguir tecnologia para satélites espiões e para lançar o seu próprio satélite. Ele já tentou 3 vezes lançar satélites e fracassou. E teria nas mãos um míssil, um vetor interbalístico continental. E usar também tecnologia de mísseis com capacidade de transporte de ogiva nuclear, de submarinos, disparados por submarinos, que ele não tem essa tecnologia e a Rússia tem. E a Rússia, em troca, precisa de munição. Então, aí está o ponto. O encontro dos dois é motivado pelas necessidades imediatas da Rússia no campo de batalha da Ucrânia. Basicamente, neste momento, munição e mais o quê que a Coreia pode fornecer? Foguetes. Mísseis. No caso, os mísseis, os russos não estão conseguindo repor o arsenal deles de mísseis de alta precisão. A Coreia tem mísseis, digamos, cruz, volta e meia, a gente vê lá o Kim meio chateado porque lançaram e explodiu no ar. O que os russos estão precisando são mísseis de precisão talvez aproximada aos mísseis ocidentais que a Ucrânia está usando. A Coreia tem como fornecer isso? Em relação aos mísseis, eu tenho dúvidas, porque em termos de quantidade, né, isso que você está colocando, qualidade eles têm, mas não tem quantidade. O que eles têm de sobra são milhões de unidades de munição da artilharia soviética. Exato, porque é um calibre diferente da OTAN. Exato, é compatível com o sistema soviético, porque é o sistema soviético que a União Soviética forneceu para a Coreia do Norte. Então, nesse sentido, existe uma grande complementaridade aí. Realmente é algo em que a Coreia do Norte pode ajudar muito. E veja, em 2019, quando eu estava lá em Pyongyang, quando Xi Jinping visitou Pyongyang. E aí, para brifar o Kim para o segundo encontro que o Kim teria com o Trump na fronteira com a Coreia do Sul. E aí, depois, o Kim voltou para o debriefing para o Xi em Pequim. E foi se reunir também com o Putin em Vladivostok. Você vê o peso da relação entre China e Coreia do Norte. Também havia relação com a Rússia, mas era mais forte com relação à China. Agora, termina a pandemia, ele fica ali 4 anos isolados, e a primeira viagem internacional que ele faz é para a Rússia. Aí você fala, mas a Rússia agora está mais fraca, enfraquecida do que em 2019. É exatamente por isso. Porque agora ele tem como exigir mais coisas da Rússia do que da China. A China não precisa da Coreia do Norte, mas a Rússia precisa da Coreia do Norte. E ele precisa da China. Exato, ele precisa de ambos e ele faz esse balanço que desde o avô dele é feito, desde os anos 50 que eles fazem esse balanço entre, então, União Soviética e China. Mas agora ele sente que ele pode extrair muito mais da Rússia. E aí vai ser muito interessante para nós observar, e talvez não saibamos imediatamente, mas com o tempo, qual o resultado, o que a Rússia, o que o Putin resolverá ceder. Porque você tem 2 coisas aí que são muito estratégicas para um país. Tecnologia de satélite espião, tecnologia de mísseis disparados por submarinos com ogivas nucleares. Mas o Putin está numa situação urgente agora, quando a gente fala do que está acontecendo na Ucrânia. Se a gente olhar agora, a gente, na verdade, vai andar mais da metade do mundo. A gente vai tirar o nosso olhar ali de Vladivostok, ali na costa do Pacífico, vamos trazer ele para a Europa Central. Trazer ele para o que está acontecendo exatamente agora na contraofensiva ucraniana. Havia uma série de críticas formuladas, inclusive em briefings, por parte de integrantes, tanto do Ministério da Defesa britânico, um pouco menos, mas do Pentágono com certa ênfase, afirmando que os ucranianos teriam tomado as decisões estratégicas equivocadas. Ou seja, preferiram avançar a nível de companhia, talvez, nem sequer de batalhão, e não utilizar o material pesado numa guerra de atrito que não lhe traria nenhuma grande, digamos, ruptura. Os ucranianos parece que estão desmentindo isso daí. Em 2 sentidos. Em primeiro lugar, porque eles já estão atravessando a segunda linha de defesa.
né? Assim, são 3 linhas. A primeira são as minas, a segunda são os dentes de dragão, né? Aqueles triângulos de São obstáculos antitanque. Antitanques. E a terceira são as trincheiras. E como é que eles estão chegando até a terceira? Com aquela estratégia do triplo S, stretch, starve, strike. Quer dizer, stretch porque você está esticando a capacidade russa de defesa em 1.000 quilômetros. Esse é o tamanho dessa linha de defesa. Então, eles atacam em todos os pontos para obrigar a dispersão, ao esticamento, né, de toda a defesa russa para impedir a penetração ucraniana. Depois, starve, porque eles atacam com as armas que eles têm de precisão e de longo alcance a retaguarda russa e cortam as linhas de suprimento e fazem os russos passarem fome e também de suprimentos militares e tudo isso. E ao ficarem sem esse suprimento, você sabe que uma tropa, depois de 72 horas, ela já não consegue mais, se não tem mais suprimento, não tem a linha de comunicação, ela tende a recuar. Então, mesmo assim, alguns dos analistas americanos mantêm um pouco da crítica, Lorival. Eles dizem, se é fato, e parece que é, porque todo esse noticiário vem em cima do que é georreferenciado. Então, essas afirmações, eles chegaram à segunda linha, que você acabou de fazer, por exemplo, está documentado, não é alguém disse que. É geolocalizado. É geolocalizado, sim, de fato, até aqui chegou. Eles têm usado muito, extensivamente, os satélites da NASA que detectam anomalias de calor. Então, eles sabem onde é que tem disparos de artilharia, incêndios, que indicam que ali tem combates fortes. Aparentemente, os ucranianos têm sido, sim, muito econômicos no uso de material pesado. Chegou a hora? Bem, eu acho que a gente tem insistido nessa questão. Eu acho que sem a cobertura aérea, mas eu posso estar errado, inclusive, mas sem a cobertura aérea, eles não vão fazer um deployment, né, uma mobilização, um uso muito substancial desses tanques, porque são a última reserva que eles têm, né, não só de ataque, mas de defesa também, no caso de uma nova ofensiva russa, né? Então, acho que eles podem até empregar no nível de companhia, de batalhão e tal, ao tanques, uma parte dos tanques, mas eles vão segurar para o período da chegada dos F-16 e dos Gripen, que deve ser no final desse ano, início do ano que vem.